é a nossa aula de filosofia e cosmovisão, né? Uma aula bem introdutória a respeito do tema, para o CCM, né, que é o nosso curso de capacitação ministerial. Para quem está entrando aqui na nossa aula online, só para vocês entenderem, o Polo IBAV, nesse semestre, que começou o semestre passado e está encerrando esse mês, ele se transformou num projeto online, né, porque a turma reduziu bastante, mas como nós temos aí pelo menos uns 4 ou 5 guerreiros aí, a gente decidiu levar o curso até o final, oferecendo, né, para esses alunos esse módulo online. E para dar uma animada, abrimos, né, lá na nossa conexão MISPA, abrimos para os alunos. Existe até um grupo chamado Aulas Online sexta-feira, né, ou sexta-feira online, alguma coisa assim. E nós já estamos literalmente chegando na reta final. Semana passada, fechou o curso de pastorear novas gerações, né, conhecer a juventude, os adolescentes. Hoje a gente vai começar essa aula de filosofia e cosmovisão, que termina na semana que vem, são 2 noites, 2 encontros, e depois vocês fecham com o pastor André, tá? O pastor André Félix, com escatologia. E aí a gente fechando o mês de agosto, a gente vai ter encerrado essas atividades online. Tem sido uma experiência muito boa. Como sempre, né, a gente começa com o pessoal mais animado, né? Tivemos aulas aí com 20 e poucos alunos, depois a gente vai ter uma curva aí descendente, mas é algo que a gente que trabalha com educação, trabalha com seminário, já está bem acostumado, né, com essa ideia, mas graças a Deus sempre há irmãos aí que são guerreiros, né, vão até o fim, começam, se empolgam, e a gente vai junto, né? Vamos aí até o final juntos, tá bom? Então, uma aula introdutória sobre filosofia e cosmovisão, tá? Do Seminário Teológico Batista MISPA, o Polo CCM, na sua modalidade aí online, tá bom? Às sextas-feiras. Bom, o que a gente vai ver hoje, né? Pegando aí o nosso programinha, né? Se não der tempo de ver tudo hoje, a gente conclui na semana que vem. As definições, né, do que é filosofia, do que é cosmovisão, qual que é a relação que a filosofia tem com a cosmovisão, falar um pouquinho sobre os conflitos de cosmovisões, como é que isso se manifesta na prática, falar da narrativa cristã, que é também uma cosmovisão, tá bom? Então, a narrativa cristã, a maneira como a gente pensa a vida, enxerga as coisas, então, ver como é que é a base da nossa cosmovisão, e aí nós vamos entrar nos fundamentos mais básicos, né, das cosmovisões. Explicar o criacionismo, explicar um pouquinho o evolucionismo, o evoteísmo e fechando, né, vamos ver como é que vai ser o nosso tempo hoje, a questão do design inteligente, tá bom? Aqueles que estão no grupo Sexta-feira Online, que estão no grupo do Polo, né, Água da Vida, vão receber esses slides e na semana que vem recebem também a documentação, né? O PDF com o conteúdo da matéria. Então, tem a aula, tem o vídeo, tem o PDF e tem também aí o conteúdo no próprio PowerPoint, tá? Então, só revisando, definições, conflitos de cosmovisões, a narrativa cristã, o criacionismo, o evoteísmo e o design inteligente, para a gente começar um pouco a nossa discussão, tá bom? Então, nessa parte de definições, né, dos termos, sempre uma fase muito importante de qualquer matéria, de qualquer aula, é a gente entender bem sobre o que a gente está tratando, né, qual que é o assunto, colocar todo mundo na mesma página, né, no mesmo fundamento, para a gente poder falar a mesma linguagem e poder avançar e poder aprender bastante, tá bom? Então, quando a gente pensa em filosofia e cosmovisão, nós estamos pensando, na verdade, na cosmovisão como uma parte da filosofia, tá? Então, sempre entender a filosofia como a mãe do pensamento, né? A mãe de muitas ciências aí, de muitos conhecimentos. A filosofia é mãe da psicologia, é mãe da antropologia, é mãe da sociologia, é mãe de diversos pensamentos, tá? E a cosmovisão, ela é também uma parte, né, específica da filosofia, tá?
Então, quando a gente está estudando cosmovisão, é como se a gente pegasse um pedaço da filosofia, muito importante da filosofia, que é a maneira como você pensa, como você enxerga as coisas, e a gente está estudando, obviamente, filosofia. Então, filosofia é o estudo dos fundamentos do conhecimento, da realidade e da existência. A filosofia, por exemplo, ela pergunta como é que o pensamento, né, como é que o conhecimento é produzido, quais são os fundamentos do conhecimento. A filosofia descreve, por exemplo, também o que é a realidade palpável, visível, nas questões metafísicas, aquelas coisas que não são palpáveis e visíveis, mas são tidas como verdades, como realidades, como, por exemplo, a filosofia do conhecimento, por exemplo, vai discutir a existência de um copo, né? Como é que o copo pode vir a existir, como é que eu percebo o copo, quais as relações que eu tenho com o copo, enfim. Quando eu penso em metafísica, eu penso em valores como bem, bondade, amor, compaixão, misericórdia, que são coisas que não são palpáveis, mas que fazem parte da realidade. A gente pode ter uma concepção diferente do que é amor, do que é misericórdia, mas a gente entende que esses valores existem e eles também são objeto de estudo da filosofia. E a própria existência. A filosofia, ela pergunta o porquê das coisas existirem. É claro que há filosofias que dizem que a existência é um vazio, quer dizer, as coisas existem, elas não têm propósito e fundamento, elas simplesmente existem. Mas há visões filosóficas que entendem também a existência como tendo um fundamento, tendo um princípio, tendo um motivo. A palavra usada, inclusive, é telos, né, que dá a palavra teleologia, que nada mais é do que o propósito para os quais as coisas existem. Então, quando eu digo assim, o homem foi criado por Deus para a glória do seu nome, ou o homem foi criado para glorificar a Deus, eu estou fazendo uma afirmação que é teológica, que é bíblica, mas também estou fazendo uma afirmação filosófica, ou seja, o homem tem o propósito é glorificar a Deus. Em filosofia e até em teologia a gente diz, o homem tem um telos, ou seja, ele tem uma motivação para existir, ele tem um propósito, né? Ele tem uma finalidade, ele tem um telos. Né? Bom, ela também procura responder perguntas profundas sobre o sentido da vida, como eu já disse, e ela também analisa crenças, valores e o modo de pensar das pessoas. Por exemplo, a filosofia ela se preocupa com a religião. A religião ela é um objeto de estudo da filosofia. Você então tem a filosofia da religião, que estuda, por exemplo, como os povos se relacionam com as suas divindades, tá? A filosofia da religião não está preocupada só com o cristianismo, mas com o islamismo, com as religiões mais politeístas, com o animismo, ou seja, uma série de outras religiões, e ela tenta compreender como as pessoas se relacionam, né? O seu culto, a sua vida, o propósito da sua vida, do trabalho, do uso do dinheiro, enfim, tentando compreender todas essas coisas. É curioso como existe uma tendência natural, principalmente quando se é mais jovem, se está lá no ensino, somente no ensino médio, né, de considerar que a filosofia é uma ferramenta desnecessária ou que é algo muito difícil. Eu acho que existe uma culpa da escola, talvez até dos professores, de não conseguirem passar o valor que a filosofia existe, mas o tempo todo a gente está, digamos assim, filosofando, né? Quando alguém pergunta para você, por exemplo, por que você trabalha, essa pergunta é uma pergunta filosófica e a resposta é uma resposta filosófica também. Quando alguém pergunta assim, o que te faz feliz, o que te faz sorrir, o que traz alegria para você, você está numa discussão filosófica, tá? Falando das coisas que tocam a sua vida, de como a sua vida é motivada, né? Então, essas perguntas não são apenas psicológicas ou espirituais, elas têm um fundamento muito forte na filosofia. Então, nesse sentido, a filosofia também é uma arte de fazer perguntas, né? No propósito de alcançar o conhecimento e o entendimento das coisas. E, obviamente, ela influencia a visão que a gente tem do mundo. Tá? E aí, o que é cosmovisão? Como eu já disse, ela é uma ferramenta, ou pelo menos uma parte da filosofia. É o conjunto de ideias, então aquilo que eu penso, e pressupostos, ou seja, aqueles fundamentos que eu já carrego comigo e que me levam a ter uma interpretação da vida. Você vê como é que uma forma como, por exemplo, a gente adquire pressupostos é a maneira como nós somos criados pelos nossos pais. Quer dizer,
Você não cresce pensando em casamento. Você vai pensar em casamento ali, talvez na juventude, na fase adulta, mas o que você pensa sobre casamento foi construído na sua vida desde a sua infância, mesmo que você não estivesse consciente a respeito daquilo. Então, se os seus pais tiveram um casamento bom, existe uma tendência de você achar que o casamento é uma coisa boa. Se os seus pais tiveram um casamento ruim, você pode achar que o casamento é uma coisa ruim. Ou então pensar, não quero ter um casamento como foi o casamento dos meus pais. Então, esses são pressupostos. Quer dizer, aquilo que você tira de uma bagagem que foi construída ao longo da vida e que te leva a tirar conclusões a respeito daquele objeto, daquilo que você está analisando naquele momento. Seja um relacionamento, seja uma ideia, seja uma religião. Você vai escolher um emprego, por exemplo, né? Você tem pressupostos ali, né? O tanto que você vai ganhar, se a empresa ela tem um bom nome, se você vai ter ali estabilidade, enfim, pressupostos são isso, tá? Essas informações que você carrega. Então, a cosmovisão é isso, tá? Os pressupostos, eles podem ser preconceitos também, tá? Os preconceitos, eles também são formas de pressupostos. Então, o pressuposto aqui no texto está sendo usado de uma forma neutra, mas eles podem ser bons, eles podem ser ruins, eles podem até ser neutros, tá? Todo mundo possui uma cosmovisão, consciente ou não. Ela orienta, como eu disse, as nossas escolhas, as nossas opiniões e, obviamente, os nossos comportamentos, tá? A maneira como você se veste, a maneira como você fala, a maneira como você mexe com o seu dinheiro, a maneira como você faz escolhas, são baseadas na sua cosmovisão, tá? A palavra, ela já traz em si o seu significado, tá? Cosmo quer dizer mundo e visão quer dizer visão, né? O que eu enxergo, a maneira como eu vejo. Então, cosmovisão é a maneira como eu vejo o mundo, tá? É como um par de óculos através do qual nós enxergamos a realidade. Quem usa óculos sabe disso, né? Você sem óculos vê as coisas de uma maneira, quando você coloca o óculos, ele adapta a realidade para você conseguir enxergá-la, tá? Nós não temos a opção de não termos uma cosmovisão. A nossa cosmovisão pode ser bem estruturada, ou seja, a gente ter consciência de quais são os nossos pressupostos e ideias e elas estarem muito bem fundamentadas, e ele pode não ser tão organizado e tão articulado assim, mas todo mundo tem, tá bom? A partir da sua experiência de vida, do conhecimento adquirido, a partir do que lhe foi ensinado, tá? E absorvido também através das suas relações com seus pais, com os irmãos, com a família, na escola, e tudo isso vai, então, de alguma maneira, construindo a maneira como você olha para o mundo, tá bom? Então, essa é uma definição bem importante. A filosofia e a cosmovisão estão intimamente ligadas. Uma filosofia consistente gera uma cosmovisão coerente. Então, nesse sentido, o que a gente está dizendo até é que a filosofia, agora já pensando numa forma mais estruturada de conceber o mundo, ela precede a nossa cosmovisão e constrói a nossa cosmovisão. A cosmovisão responde perguntas como quem sou, de onde vim, para onde eu vou, por que as coisas são como são, por que não são como são, uma série de perguntas importantes. E essas respostas moldam a nossa ética e propósito, ou seja, a maneira como nós vamos nos conduzir nesse mundo e o que a gente está buscando através das coisas que nós fazemos, tá? A sua cosmovisão molda coisas tão simples como, por exemplo, a profissão que você tem, o horário que você acorda, o horário que você dorme, a sua relação com comida, tá? Ah, pastor, mas essas coisas não são mais de natureza psicológica? No certo sentido, sim, porque ela também faz parte, né, da nossa visão, do nosso próprio corpo, das nossas relações com as coisas, de como a gente constrói a nossa energia e também o nosso potencial, tá bom? Então, cosmovisão é isso. São os nossos pressupostos, as nossas ideias, aquilo que rege o nosso comportamento, a nossa fala, o nosso pensamento e as nossas realizações. À medida em que a gente for correndo a aula, né, explicando, e a gente começa a nomear as cosmovisões, vai de alguma maneira ficando um pouquinho mais claro para cada um de vocês, tá? Então, há diversos tipos de cosmovisão ao redor do mundo. Então, já nomeamos algumas delas aqui. Por exemplo, o materialismo. O materialismo aqui, aplicado
a partir de uma visão ou de uma cosmovisão filosófica. Materialismo não é amor às coisas materiais. Materialismo é a afirmação de que apenas o mundo material existe. Então, os materialistas, de alguma forma, os ateus são materialistas. Para eles não existe céu, inferno, vida após a morte, anjos, não existe alma para alguns materialistas, né? O que a gente chama de alma nada mais é do que um produto, né? Uma construção das nossas interações químicas, orgânicas e físicas que constroem o nosso pensamento. Para o materialista, só o que existe é a matéria. O materialismo, no sentido de um amor às coisas materiais, também é uma cosmovisão, tá bom? De você valorizar muito esse mundo presente, mas não é disso que eu estou falando, tá? O teísmo, que é a crença de que existe um Deus pessoal, não é, que se relaciona com a sua criação, tá? Então, por exemplo, o cristianismo que a gente defende é uma visão teísta do mundo, tá bom? Existe também o naturalismo, que pode ser confundido aí, de certa forma, com o materialismo, e o panteísmo, por exemplo, a ideia de que existem diversos deuses e cada um deles controla uma parte da natureza, por exemplo. Um é o deus da chuva, outro é o deus dos rios, o outro é o deus o outro rege os casamentos, o outro cuida das estrelas, o outro cuida, sei lá, do sol, tá bom? Então, o panteísmo também é uma cosmovisão. Você estuda isso em religiões comparadas, em seitas e heresias, muitas vezes, mas o panteísmo também é uma cosmovisão, tá? Isso aí para dar alguns nomes, tá? Só para pensar em alguns casos aí. Então, cada uma dessas cosmovisões apresenta explicações distintas para a realidade, tá? Então, uma só a matéria, o outro, existe um Deus que criou todas as coisas, existe outra que diz que o que existe é a natureza, e foi a própria natureza que produziu todas as coisas. Então, o naturalismo ele está muito ligado também ao evolucionismo, o panteísmo, né? Essa ideia de que tudo que existe foi criado por deuses diferentes, cada deus é responsável por cuidar daquilo que criou, enfim, tá? E o cristianismo, né? A fé cristã, que pode estar ali dentro do teísmo também, é uma dessas cosmovisões, tá? O judaísmo está dentro do teísmo, o islamismo está dentro do teísmo, tá bom? Então aqui é uma cosmovisão um pouco mais aberta e o cristianismo é uma dessas cosmovisões. Então, se você é cristão, a maneira como você leva a vida, conduz a vida, estabelece, né, demonstra qual é a sua cosmovisão, tá bom? Ou seja, a visão que você tem do mundo. Entender a filosofia e a cosmovisão ajuda a dialogar com outras crenças, permite avaliar argumentos e construir uma fé sólida. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: quando você está conversando com alguém e você sabe de onde ele tira as suas ideias, a sua compreensão se torna mais profunda e a maneira como você pode convencer a pessoa daquilo que você está dizendo ganha novos contornos. Deixa de ser uma crítica rasa a respeito daquilo que a pessoa diz e passa a ser uma discussão a respeito do que há de mais profundo nas suas crenças. E mostra que, muitas vezes, o nosso debate com alguém ele pode estar sob patamares diferenciados e distintos, e é o que pode, muitas vezes, travar uma discussão que poderia ser bastante produtiva. Tá? Então, por exemplo, não adianta você chegar para um ateu e querer simplesmente empurrar a existência de Deus, porque ele parte do pressuposto que o que existe é só aquilo que os olhos dele podem ver. Então, a discussão ela pode começar não a respeito de se Deus existe ou não, mas ela pode começar numa base um pouco mais embaixo, um pouco mais anterior, em que você vai provar para aquela pessoa que as coisas que não podem ser vistas, tocadas e apalpadas, elas podem, de alguma maneira, existir também de maneira concreta. Então, antes de chegar, por exemplo, numa discussão a respeito da existência de Deus, você precisa discutir com ele a crença de que só o mundo material existe. Você vai discutir o naturalismo com alguém, ou seja, que a natureza produz aquilo que existe, tudo que existe é produto da natureza, quase como se a natureza fosse um Deus. Você precisa provar que
há coisas que estão na natureza e que a própria natureza não pode ter criado. Ou seja, existe alguém por trás daquilo que criou, porque ela não tem potencial por si só para trazer à existência certas coisas que existem. Então, a discussão se torna muito mais interessante. Tá? Até quando você discute com pessoas teístas, né, de outras religiões, por exemplo, você vai conversar com um católico, né? O catolicismo é uma cosmovisão também, tá? Que parte da ideia de que, por exemplo, foi a igreja que escreveu a Bíblia, de que existe uma sucessão apostólica desde Pedro, e que o Papa é o representante dessa sucessão, de que nós podemos interceder aos santos, de que Maria faz o papel intermediário em relação a Deus. Então, por exemplo, de onde vêm essas leituras do mundo, né? Como é que eles chegaram a essas conclusões? E aí você vai conversar com essas pessoas a partir das suas bases e dos seus fundamentos, tá? E, obviamente, né, existe uma influência cultural. Por exemplo, o fato de você ser brasileiro, né? Nós aqui, de modo geral, que estamos aqui na aula, somos brasileiros, essa brasilidade paulistana, paulista, né? Porque alguns aqui são de outras cidades aqui dos nossos arredores, né? A gente tem gente aqui de Itapecerica da Serra, de Taboão da Serra, acho que tem gente de Imbu aí também participando com a gente agora. Isso aí molda a nossa maneira de ver o mundo, quer dizer, existe uma brasilidade dentro da gente, tá? A nossa cosmovisão é afetada pelo calor, pelo sol, né? Então, a pessoa mora num lugar mais frio, ela tem outros tipos de pensamento, ela organiza o dia dela de uma forma diferente, o que leva a ter outros tipos de pensamento, outras formas de pensar, tá? E a compreensão, você ter uma cosmovisão mais solidificada, mais consciente, ou seja, você perceber melhor a maneira que os seus pensamentos, as suas ideias e as suas ações são construídas, ajuda você no sentido de ter um amadurecimento espiritual também, ou seja, você passa a olhar os pressupostos que estabelecem a sua relação com o mundo, tá? É bem interessante você pensar nisso, tá? Vamos voltar nos conflitos de cosmovisões, que é o nosso ponto agora. E aí, com o tempo, vai ficando, eu espero pelo menos, né, vai ficando um pouquinho mais claro para vocês sobre o que a gente está falando, tá? Quando a gente entrar nos detalhes, tá? Cosmovisões diferentes, elas entram em conflito, porque apresentam interpretações opostas, tá? Então, quando eu falo das diferenças que os cristãos evangélicos têm com os católicos, no certo sentido, são leituras diferentes da vida, leituras diferentes da Bíblia, leituras diferentes até do próprio Deus, da vida após a morte, tá? Então, católicos defendem o purgatório, né, como uma forma de purificar a alma daqueles que partiram. E aí, depois da morte, você tem a missa de sétimo dia, tem certos acompanhamentos na esperança de sacar aquela pessoa, né, do purgatório. A gente já entende que morreu, acabou, né? Não oramos aos mortos, não acreditamos que a condição de uma pessoa que morre possa ser mudada através das nossas orações, tá? Isso resulta em disputas sobre verdade, moralidade e propósito. Então, olha que interessante. A gente vive um tempo, não sei se vocês já ouviram essa expressão, que a gente chama de pós-verdade. Pós-verdade, na verdade, é uma afirmação de que não existe verdade. Né? Ou seja, não existe uma verdade absoluta. Cada um tem a sua própria verdade, a sua própria maneira de conceber a vida, de que o que é verdadeiro para você pode ser falso para mim, o que é bom para você pode ser ruim para mim. O nome disso é relativismo, tá? Relativismo é quando você atribui valores diferentes a uma mesma coisa, tá? Então a gente tem muitos conflitos a respeito disso, né? Então você vê hoje, por exemplo, a maneira como as pessoas se expõem, né? A maneira como, por exemplo, a questão da sexualidade é tratada, né? A permissividade. Então alguém que diz assim, meu corpo, minhas regras,
E geralmente a pessoa faz uma afirmação desse tipo porque ela quer tomar certas atitudes, como, sei lá, praticar aborto, ou como se prostituir, e dizendo que isso não é problema dos outros, porque o corpo pertence à própria pessoa. Então, isso é uma cosmovisão. Você pode dizer que aquilo é errado e a pessoa, não, isso está certo, eu estou fazendo isso porque eu quero e eu posso fazer isso porque o corpo é meu. Tá? Moralidade, se mentir, não é? Se existe mentira grande ou mentira pequena, ou seja, se você contar uma mentira que pode salvar a vida de uma pessoa, isso é certo ou é errado? Então é uma discussão a respeito de moralidade. Alguns vão dizer que a verdade tem que estar acima de todas as coisas, né? Em segundo ou terceiro lugar, apenas o nosso bem-estar. Qual que é o propósito da vida? Né? É ter sucesso e ganhar dinheiro? É servir a Deus? É construir uma família? O propósito da vida é trabalhar? Né? O propósito da vida é estudar, adquirir conhecimento, enfim. Então, essas disputas, elas existem. Né? Se a gente senta para conversar com alguém, a pessoa tem uma vida diferente da nossa, porque ela pensa de uma forma diferente da nossa. Isso pode causar conflito. Tá? Só que quando a gente vai para a área da ciência, da ética e até da política, a gente percebe claramente que as cosmovisões elas também têm dificuldades de conviver entre si, gerando muitas dificuldades. Então, por exemplo, quando a gente fala do evolucionismo e do criacionismo na área da ciência, isso é um problema sério. Por exemplo, criacionistas têm dificuldade para conseguir verba para pesquisa. Não consegue. Eles são perseguidos dentro da academia. A cosmovisão acadêmica, basicamente, ela é evolucionista, ou seja, de que veio o Big Bang, as coisas começaram a partir daquilo, e que houve vida, a vida foi gerando, foi crescendo, foi desenvolvendo, o homem é resultado da evolução dos macacos, enfim. Então, na área da ciência, a gente tem isso. Mas não é só isso, não, tá? Na área da ciência, você tem conflitos a respeito do, por exemplo, do uso de animais em experimentos científicos, algo que se fazia, hoje já questionamentos aí nesse tipo, sobre o uso de energia, principalmente para a produção de bombas ou não. Então, você tem uma série de discussões. Quando a gente fala de questões de natureza ética, a gente está falando também de comportamento, a gente está falando também de pensamento. Quando a gente fala de política, né, a gente está falando dos espectros políticos. Né? Você assiste televisão, aí você vê o tempo todo. Fulano é de direita, é de esquerda, fulano é de centro, é centro-direita, é centro-esquerda, fulano é capitalista, fulano é marxista, não é? Aí falando talvez também aí do ponto de vista de cosmovisões econômicas, e isso é um conflito, é um conflito real, né? As pessoas têm leituras diferentes de como o mundo deveria ser. Então, sem entrar no mérito da questão, por exemplo, os que estão mais à esquerda, eles defendem mais intervenção do Estado, e eles defendem também maior controle sobre a geração de riquezas. Quando você vai para o lado da direita, você defende menos Estado, algumas posturas defendem até zero Estado, nenhum tipo de cuidado do Estado, e privilegiam um pouco mais o indivíduo, ou, por exemplo, até o que eles chamam de meritocracia. Uma posição mais central tentaria equilibrar um pouco isso, ou seja, o Estado controlando algumas coisas. Só que o que acontece? Até posturas como essa, hoje ninguém é puro de propósito, né? Quando a gente fala de direita, esquerda, centro, centro-direita, centro-esquerda, a gente está falando também de interesses econômicos, interesses de poder, a gente está falando de jogos e disputas que acontecem nos bastidores, que a gente não tem conhecimento, que levam também as pessoas a adotar essa ou aquela postura. Então, como está aqui, é um fenômeno global, permanente e também profundo e complexo. Tá? Por que alguém é a favor do uso de animais nas pesquisas? Tá? Ou por que alguém não é?
Por que que alguém defende que o homem veio do macaco e o outro que o homem foi criado por Deus? Por que que alguém se afirma capitalista, o outro se afirma marxista? Por que que um se afirma de direita, o outro de esquerda? Enfim, quais são as ideias que estão por trás? Qual é a leitura de mundo que está por trás? Tá? Isso é cosmovisão, e mostrando aqui que elas entram em conflito, elas entram em atrito. Tá? No mundo moderno, a gente tem dois conflitos gerais. Tá? O secularismo, que é uma ideia quase de que o homem é que tem que tomar as rédeas da sua própria existência e está liberado a acreditar em Deus, mas a gente não precisa necessariamente seguir uma religião, é isso o secularismo, e o materialismo, que seria aí uma negação mais explícita, mais direta a respeito da existência ou não de Deus. Então a gente lida com isso. Veja bem, não existe uma religião chamada secularismo e não existe uma religião chamada materialismo. Esses são os nomes dados a cosmovisões, tá? E aí, obviamente, você vai ver uma pessoa se enquadrando num espectro ou no outro, que a gente pode pensar numa leitura secularizante ou até materialista, tá? Da vida. Tá? Debates sobre a origem da vida ilustram esse confronto, ou seja, se veio de uma explosão, se é resultado de uma evolução, se é resultado da criação, se é resultado de uma evolução controlada por um Deus, a gente vai ver isso, tá? Então, existem dentro desse espectro do evolucionismo e do criacionismo, você tem ainda internamente algumas outras camadas aí, tá? Outras posições. Questões morais como aborto e família também geram choques, tá? Então, a gente não tem essa discussão, né? O direito que a mulher tem sobre o seu próprio corpo de interromper uma gravidez, e aí você possui a legislação, ela já prevê aborto em casos de violência sexual, em casos de anencefalia, né? Em que o feto já sabidamente não possui cérebro. Você tem aborto já permitido por lei quando a gravidez é de risco e a mãe pode perder a vida se levar aquela gravidez até o final, ou se acontecer alguma coisa, né, com grande risco no parto, se o médico toma a decisão pela mãe ou pela criança. Outros dizem que até mesmo a legislação precisaria ser mudada e que o aborto não poderia ser permitido em nenhuma situação. Então você vê, você tem uma gama, né, uma gama de espectros. Isso aí a gente está falando de cosmovisão. A ideia de família, né? A gente fala de família tradicional, pai, a mãe e os filhos, mas hoje você tem também conceitos mais abertos de família, ou seja, qualquer grupo, né? A partir dali talvez de duas pessoas, mesmo que elas não tenham laços consanguíneos, mas que elas de alguma maneira compartilhem a casa, compartilhem as despesas, já começa de alguma maneira a ser considerado como família. A discussão, por exemplo, se casais, né, homoafetivos podem ser considerados como família ou não pelo governo, porque isso tem implicações de natureza civil, por exemplo. Na morte de um dos dois, quem é que herda os bens? Um pode colocar o outro no plano de família, né, plano de saúde da família, numa empresa. Eles podem se casar legalmente num cartório ou não. Eles podem ter no registro de casamento deles um registro, né, escrito que tem casamento. Então, isso é cosmovisão, tá? Esse é um debate para vocês terem uma ideia. A mídia, ela reflete, né, essas preocupações e essas tensões que há na sociedade e também potencializa esses embates, tá bom? Às vezes até com uma discussão de baixíssimo nível, né? Baixíssimo nível, sem realmente discutir ali os fundamentos, mas apenas mostrando ali as consequências, né, que podem ver no campo social, nas mídias, nas redes sociais, a respeito disso. A gente vive, né, a era aí das redes sociais, e aquelas brigas que você vê, aqueles conflitos, eles são, né, em boa parte, se não em todo ele, de discussão a respeito de cosmovisão. Ou seja, pessoas que têm visões diferentes do mundo, da vida, do propósito, de quem é o homem e de como as coisas deveriam ser,
e que, eventualmente, lutam, né, entre si para impor o seu ponto de vista, né? Por que pensar nos conflitos de cosmovisão são tão importantes? Porque a gente vive numa sociedade que está interligada, num mundo globalizado. A gente sabe que as consequências das nossas atitudes e pensamentos têm reflexo na vida das pessoas que nos são próximas e podem ter reflexo até em outras coisas. Então, não é só dizer assim, você fica com as suas ideias e eu fico com as minhas, quando na verdade o que eu penso afeta você e o que você pensa me afeta. Então vamos pensar o caso do aborto, né? A gente não está aqui numa aula de ética, mas só para você pensar, uma das discussões é o direito que uma mulher tem de interromper uma gravidez, porque, por exemplo, ela não vai ter condição de cuidar de uma criança. Se a gente conclui que a criança é uma vida consciente, que sente dor e que sofre já dentro do ventre da mãe, será que não seria justo questionar e alguém fazer a defesa dessa criança, que é um ser que ainda não construiu uma vida, não tem uma consciência plena, mas é um ser que sente dor e que tem sentimentos, né? Então você vê como é que a questão é uma questão importante, né? Uh, eu tenho a liberdade de, por exemplo, eu gosto de ouvir som alto, sei lá, mas se eu colocar aqui o som muito alto na minha casa, os meus vizinhos vão ouvir. Será que existem regras para isso? Um volume adequado? Será que eu posso fazer isso em qualquer horário? Então, o que eu faço afeta, né? A maneira como eu vejo o mundo afeta completamente. E as cosmovisões elas podem ser tão conflitantes a ponto de inviabilizar a relação entre as pessoas e, o que a gente costuma ver também, gerar conflitos, brigas, discussões, processos judiciais, conflitos e até morte, né? Até morte, tá? Não estou dizendo que as mortes têm origem, é uma briga de cosmovisão, mas pessoas podem, por ideais, né, princípios e fundamentos diferenciados, lutarem a ponto de, infelizmente, um acabar tirando aí a vida do outro, tá? O diálogo entre cosmovisões é necessário para a convivência pacífica. A gente tem que buscar isso, tá? Respeitar opiniões sem abrir mão da verdade é fundamental. Existe uma pergunta que se faz, né? Qual é a tolerância da tolerância? Em outras palavras, até que ponto eu tenho que tolerar as nossas divergências? Porque, por exemplo, eu posso tolerar coisas que podem trazer problemas para a minha vida, que podem colocar até a minha vida em risco. Será que seria justo tolerar ou não? Existe um limite para a tolerância? Então, quando a gente pensa em cosmovisão, a gente está pensando até nisso, tá? Então, em coisas assim que são realmente muito importantes, realmente fundamentais, tá? A apologética, por exemplo, que também é outra área da teologia cristã, e é também uma área da filosofia, obviamente, busca defender a fé de modo racional. Ou seja, procura mostrar que a fé cristã ela se sustenta racionalmente. O que eu quero dizer com isso? A fé cristã ela não é apenas racional. Ela tem o lado da fé, do sobrenatural, né, das coisas que a gente não pode simplesmente explicar racionalmente, mas ela, obviamente, ela tem uma sustentação racional. A pergunta é: a fé cristã ela fica de pé após o embate racional? E a resposta é sim. Você consegue defender a fé cristã de modo racional. Então, quando a gente está falando de conflitos de cosmovisão, a gente está trazendo, num certo sentido, a cosmovisão para o campo da racionalidade, tá? Então, assim, é racional ser cristão? É racional afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus? É racional afirmar que Jesus Cristo ressuscitou? É racional afirmar que existem milagres? É racional afirmar que existe uma vida após a morte? E por mais que talvez possa parecer estranho para vocês isso, é possível sim.
fazer defesas de coisas como essas que eu citei de maneira racional. Ou seja, você embasar a sua cosmovisão para uma discussão no campo racional com pessoas que não aceitam a fé. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui sobre a ressurreição de Jesus. É possível defender racionalmente a ressurreição de Jesus? Sim, é possível defender racionalmente a ressurreição de Jesus. Quais são as duas coisas que você precisa fazer? Bom, vou dizer que são três, tá? Hoje ninguém mais discute a existência de Jesus, tá? Isso já é algo convencido, tá todo mundo convencido disso, até os ateus, tá? Porque é uma questão lógica e histórica. Você vai ter que discutir se ele era Deus ou não, mas que ele existiu, que esse homem chamado Jesus existiu no primeiro século, ninguém discute. Beleza. Como é que você vai argumentar racionalmente? Bom, eu vou fundamentar no seguinte. Bom, Jesus existiu, esse é o fundamento, então existiu um homem chamado Jesus, e esse homem, ele foi julgado e condenado à morte no primeiro século, e ele realmente morreu, tá? Então, provar que Jesus existiu e que ele realmente morreu é parte do argumento, beleza. Qual que é a outra parte do argumento? Provar que Jesus apareceu vivo e foi realmente visto por pessoas após a sua morte. E a única explicação para isso seria qual? Se ele realmente existiu e realmente morreu, e foi realmente visto vivo depois de morto, a única explicação que se encaixa é ele estava morto e reviveu, que é o que a gente chama de ressurreição, tá bom? Então, você pode construir os seus argumentos assim, tá? Então, por exemplo, provar que os castigos imprimidos pelos judeus e sobretudo por Roma realmente causavam a morte, provar que houve testemunhas oculares, não só judeus, mas outros, como soldados romanos e outras pessoas, da morte de Jesus, e depois mostrar que ele foi visto por uma multidão de pessoas durante alguns dias, durante algumas semanas, que ouviram a sua voz, comeram com ele, viveram com ele. Bom, o número de argumentos são muitos, mas é uma maneira de você conduzir racionalmente esse tipo de argumento, tá? Então, isso é colocar a sua cosmovisão num campo de debate, de discussão, por exemplo, com quem é materialista. Porque eu estou abrindo mão da questão do milagre, de uma crença a respeito da ressurreição, que é você simplesmente aceitar a ideia de que Jesus voltou à vida e colocando a discussão num campo racional, tá? Jesus ensinou, inclusive, a gente a amar os que pensam diferente, tá? Os que não pensam conosco. Então, por exemplo, os samaritanos e os judeus no primeiro século, eles tinham cosmovisões diferentes. Por exemplo, os judeus afirmavam que tinha que adorar a Deus no templo e os samaritanos no monte. O Pentateuco dos judeus possuíam certos textos ali, certa organização. O Pentateuco samaritano tinha um outro, tá? Os judeus se achavam uma raça pura, os samaritanos também se achavam, mas os judeus olhavam para os samaritanos e consideravam os samaritanos como pessoas impuras, ou seja, como judeus que tinham se misturado e que já não eram mais puros. Então, essas coisas entram também na questão da cosmovisão, porque, por exemplo, um judeu não passava por território samaritano e ele não aceitaria com tranquilidade a ideia da conversão de um samaritano ao judaísmo. E um próprio samaritano jamais desejaria se tornar um judeu, por exemplo, e cultuar a Deus no templo de Jerusalém. Então, isso fazia com que eles se odiassem, né? Fazia com que eles não tivessem nenhum relacionamento. Jesus vai lá e quebra isso, porque ele conversa com a mulher samaritana, ele conta a parábola do bom samaritano, ele curou, ele teve situações em que ele curou os samaritanos de lepra, e vocês devem lembrar essa história, né, dos 10, e lembrar daquele que voltou para agradecer Jesus, e o texto destaca que aquele era um samaritano. Então Jesus não apenas ensinou a amar, mas ensinou também a perceber que muitas vezes quem está do outro lado tem razão
merece a nossa atenção. Então, mesmo aqui nesse momento da aula, a gente discutindo a respeito de conflitos de cosmovisões, ter uma cosmovisão sadia nos leva a também a ouvir com atenção, tá? A ouvir com intenção, com misericórdia, com amor, pontos de vista que não sejam necessariamente iguais aos nossos, entendendo as motivações e as razões que há por trás daquilo. Isso não significa concordar, tá? Mas significa você procurar entender e procurar também encontrar os pontos de apoio, os pontos de conexão, os pontos de concordância, muitas vezes, com outras cosmovisões, para permitir que o outro te ouça, para permitir também que o outro te entenda, e para formar uma base ali para um diálogo sadio. Agora, qual que é o contraponto disso? Você não pode, e não é possível que você tenha cosmovisões diferentes, tá bom? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, é possível ser cristão e ser evolucionista? Alguns dizem que sim, a gente vai ver. É possível ser cristão e ser de direita? É possível ser cristão e ser de esquerda? É possível ser cristão e muçulmano ao mesmo tempo? Não é? A gente sabe que não dá. Há certas coisas que não combinam necessariamente. E há também falsas combinações. Ou seja, às vezes a gente tem um espectro de pensamento religioso, político, econômico, que tem tantas semelhanças e tantas aproximações, que às vezes a gente assume essa cosmovisão integralmente como sendo a nossa. Então a gente precisa ter bastante cuidado, tá? Por isso que estudar a nossa fé, compreender a nossa fé, e a nossa cosmovisão, a nossa visão do mundo é tão importante e é fundamental. A educação é uma arena de conflitos de cosmovisões. Currículos escolares refletem valores e pressupostos. Então, quando a gente manda os filhos da gente para a escola e quando a gente vai estudar, a gente está dentro de um ambiente que defende certas ideias. É comum, por exemplo, todo mundo considera, e eu realmente acho que seja boa, que as escolas adventistas tenham uma boa educação. Mas é comum que lá eles tenham aula de religião e a leitura adventista do Evangelho é diferente da leitura batista do Evangelho. Portanto, é muito comum que filhos de cristãos, né, de cristãos evangélicos e batistas, comecem a ter dificuldades, porque eles aprendem dentro do ambiente adventista coisas a respeito do Evangelho que são diferentes daqueles que a gente ensina na igreja. Né? Eu, por exemplo, estou fazendo faculdade, né, de psicologia e eu estou dentro de uma universidade católica. Inclusive, eu tenho aula com padres. Então, é óbvio que eu estou ouvindo coisas ali que são diferentes da minha compreensão do mundo, da minha leitura do mundo, tá? Mas eu já tenho uma certa maturidade para separar e saber o que ali é a filosofia, o que ali é a psicologia e o que ali é um pressuposto ou uma cosmovisão católica com a qual eu não concorde. E, por outro lado, eu vejo algumas coisas também que são muito interessantes, que eu tenho aprendido bastante. Tá? A formação dos jovens é impactada por diferentes conceitos de verdade. Por isso que, por exemplo, a gente tem uma preocupação muito grande quando os filhos vão para a faculdade, tá? Principalmente quando vão estudar em universidades públicas, aonde você tem uma tendência para um certo espectro, para um certo tipo de pensamento, e é muito comum você ver a mentalidade dos jovens mudando. Ali eles não estão apenas copiando um comportamento, eles estão assumindo uma leitura, uma compreensão do mundo, uma forma de entender como as coisas acontecem, tá? E a escolha de materiais didáticos também nunca é neutra. Então, por que eu coloquei isso aqui? A gente está o tempo todo brigando com cosmovisão. Quando você vê uma propaganda aí no YouTube, quando você vê uma propaganda na televisão, quando você recebe um informe, você também está ali lidando com uma leitura do mundo, né? Por que você usa certo tipo de roupa, certo tipo de tênis? Por que você usa certo tipo de perfume? Por que você come em certos lugares? Até as comidas que você come, né, tem a ver com a cultura, com o que você cresceu, mas também tem a ver com o meio que você vive.
E aquilo molda, né, a sua visão de mundo sobre o que é bom, sobre o que é ruim, sobre o que faz parte do seu modo de viver, do seu modo de entender. Então não é só material didático, mas tudo tem a ver, tá? Cristãos são desafiados a viver e testemunhar a sua cosmovisão. Então olha que interessante. A gente está entregando para as pessoas Jesus, tá? E Jesus é um jeito de viver, é uma esperança para a vida eterna. Nós devemos ter certeza sobre os princípios e fundamentos da nossa fé. O nosso confronto não é apenas intelectual, mas é espiritual. E Deus chama seus filhos a serem luz do mundo. Portanto, esse slide aqui em específico é um slide a respeito da nossa cosmovisão. Ou seja, o cristianismo poderia ser uma fé do tipo: aceitou Jesus, vai cuidar da sua vida e não testemunha para ninguém. Mas a cosmovisão cristã é de compartilhar a nossa fé. Nós temos que aprender a sã doutrina. Paulo fala disso. Então, precisamos aprender os princípios e fundamentos da nossa fé, tá? Não é só se entregar alguma coisa sem entender os seus fundamentos, tá? Nós estamos numa batalha espiritual. Isso é cosmovisão. Não é uma luta só material das coisas que têm consequências nesse mundo, mas as consequências eternas que têm as nossas ações, o nosso testemunho e a nossa fé. Portanto, é uma batalha também espiritual. E quando a Bíblia diz que Deus nos chama para sermos luz do mundo, para brilhar, para tirar as pessoas das trevas, a gente está falando que o mundo é dominado pelo pecado, por uma desobediência que faz parte da natureza humana. E nós estamos em conflito com isso. Por isso, no certo sentido, a nossa cosmovisão ela passa por tudo isso. A gente vai ter, obviamente, daqui a pouco uma discussão um pouquinho melhor a respeito do cristianismo, né, da narrativa cristã como uma cosmovisão. Legal, vamos para a terceira parte, então? Aí, falando sobre a narrativa cristã. Muito bem. Eu sei que a palavra narrativa ela está um pouco desgastada, né? Narrativa hoje, até do ponto de vista político, é quase sinônimo de mentira, né? Nós vamos criar uma mentira aqui para enganar os outros, né? Uma mentira bem estruturada, bem organizada, bem convincente, mas eu não vou jogar essa palavra fora, não. Quando eu falo de narrativa, eu estou falando de história, uma história que tem começo, tem meio, tem fim, tá bom? Então, basicamente, a gente tem uma estrutura, né, da narrativa cristã que fala sobre a criação, né, que Deus criou todas as coisas, a queda, a redenção e a consumação da existência, tá? Então, se vocês quiserem até decorar essa estrutura da narrativa cristã, é criação, queda, redenção e consumação. Deus criou o homem caiu, em Cristo o homem é redimido, e no determinado tempo Deus vai consumar toda a sua vontade e haverá novos céus, nova terra, enfim, essa parte da história da Bíblia que vocês conhecem muito bem, tá? Então a narrativa cristã começa com Deus como criador de todas as coisas. É o que você tem em Gênesis capítulo 1 e 2, tá? No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e a Bíblia mostra Deus criando a luz, criando os astros dos céus, fazendo separação entre as águas e a terra, e povoando a terra dos animais, criando as plantas, criando o homem, criando a mulher, entregando, né, toda a criação para o domínio do ser humano, né, dando a terra como lugar para ele viver, lugar para ele se alimentar, permitindo ao homem dar nome aos animais e viver ali uma situação de plena inocência, mas também de plena comunhão, né, até de plena santidade diante de Deus, tá? Isso aí é fundamental. Por que isso é fundamental? Porque as outras narrativas, né, a narrativa evolucionista, materialista, secularista, elas não partem da ideia de que o mundo foi criado por Deus, tá? Então olha como é que essa cosmovisão é importante, porque se Deus criou o mundo e nos deu autoridade sobre o mundo e nos deu o mundo para nós vivermos a partir dele, é natural a gente pensar, por exemplo, que Deus vai cobrar de nós, né, tudo aquilo que ele
tudo aquilo que ele nos delegou, tá? Agora, se você tem uma cosmovisão secularista, materialista, evolucionista, você não vai pensar, né, de que nós somos donos da criação e que vamos prestar contas diante de Deus daquilo que a gente criou, tá bom? O homem foi criado à imagem de Deus, mas pecou e o pecado trouxe separação e morte ao mundo. Isso aqui é uma parte fundamental da criação, porque a questão da imago Dei, né, da imagem de Deus, ela diz que a nossa parte imaterial, ou a nossa parte interior, ela tem uma relação direta com Deus, ou seja, é por isso que a gente conhece o bem e o mal, sabe o que é bom, o que é ruim, por isso que a gente é capaz de ter sentimentos, como sentimentos, por exemplo, de alegria, é por isso que nós podemos ser criativos, né, construir coisas, fazer coisas, organizar as coisas, não é? Então, isso aí é muito importante. Se você foi criado, veio a partir do macaco, não existe a imago Dei, né? Você é só um ser que veio à medida em que os tempos foram passando, se adaptando à existência e lutando para continuar existindo, tá? Por isso que, por exemplo, o evolucionismo, ele parte do pressuposto na adaptação das espécies, ou seja, eu preciso lutar para sobreviver. O cristianismo não defende essa ideia. Defende a ideia de que nós somos a imagem de Deus, Deus nos delegou toda a criação e a gente, com propósito, criatividade, por amor, vivemos e fazemos o que fazemos, tá bom? Então não tem acaso, não tem acaso nisso. O pecado, né, de fato, uma grande desgraça na relação do homem com Deus, separou o homem de Deus e causou uma desordem muito grande no mundo. Quando você pega outras cosmovisões, elas partem da ideia de que houve o caos e existe uma tendência a uma certa organização, né, que vai com o tempo passando. E quando você pensa biblicamente, você pensa até o contrário, né? Deus concebeu todas as coisas de maneira organizada, funcionando na sua plenitude, e o pecado humano trouxe desordem à criação. Então, esse mundo que a gente vive não seria, em tese, um mundo evoluído, né? Mas um mundo que vem se restabelecendo a partir da queda pelo poder de Cristo, e Cristo, em algum momento na história, tomará as rédeas, né, de toda a criação, reorganizando e colocando todas as coisas no seu devido lugar. Dentro da narrativa cristã, a gente tem um plano de redenção que não diz respeito só, olha que interessante, a restauração do homem. A restauração do homem, ou da imagem de Deus no homem, é o grande alvo, né? A grande meta do plano de redenção. Mas, biblicamente, quando a gente lê a Bíblia com atenção, a questão de restauração, de redenção, é de toda a criação, do mundo material e do mundo imaterial. Tá? A Bíblia nos diz, né, que até toda a criação geme com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. É como se todo mundo, além do homem, e toda a existência, entregue a dor ao sofrimento e à separação de Deus, aguardasse a redenção do homem para que pudesse experimentar também essa redenção. E veja bem que interessante, a gente fala aqui, principalmente no livro de Apocalipse, né? O autor revela que ele viu novos céus e nova terra. Então não é uma restauração apenas do homem, mas uma restauração de todo o mundo criado, das coisas materiais e imateriais, das coisas físicas e das coisas espirituais, ou das coisas, digamos assim, visíveis e invisíveis, tá? Então, quando a gente fala de redenção, a gente fala não só do homem, mas de uma restauração completa de toda a criação, tá bom? É lógico que você tem a questão do inferno, da condenação dos ímpios, da separação, né? Mas tirando essa parte separada e condenada, uma reestruturação absolutamente completa de tudo que existe, tá? Então a narrativa cristã ela passa por esse espectro aí tão importante, tá? De toda a restauração. O Antigo Testamento aponta para a necessidade de um Salvador. Na verdade, alguns já entendem, naquele versículo, capítulo 3 de Gênesis, tá? Quando diz que a serpente morderia o calcanhar do descendente da mulher, mas que ele lhe pisaria na cabeça, que ali a gente já tem o primeiro
o primeiro indício de que Deus levantaria alguém que esmagaria a cabeça da serpente e que reverteria essa situação de separação, de morte e de infortúnio, né, ao qual o homem foi sujeito pelo seu próprio pecado, pelas suas próprias ações. A gente avança, né, Deus prometendo a Moisés que levantaria um profeta que seria maior do que ele, e à medida que o Antigo Testamento vai se desenvolvendo, vai ficando mais claro e mais evidente de que Deus enviaria alguém, que a gente sabe que é Jesus, como Salvador e Redentor do homem. Quando a gente chega no livro dos Salmos, a gente tem quase uma descrição assim detalhada, né, quase fotográfica, de quem seria Jesus, porque a gente ouve falar da cruz, do servo sofredor, dos seus perseguidores, da sua vitória, de alguém que se assentaria por toda a eternidade no trono de Davi e que governaria toda a criação, toda a criação de Deus com perfeita justiça. Quando você lê Isaías, a partir dali do capítulo 48, 49, chegando principalmente no capítulo 53, o capítulo 53 parece estar pintando um retrato falado de Jesus, né? Um cordeiro levado pelos seus tosqueadores, alguém que a gente olhava e não dava muita coisa e não julgava porque a sua aparência, a sua feição não era absolutamente de um homem bonito que chamasse atenção, mas que era alguém que nos sararia das nossas enfermidades, nos reconciliaria com Deus, tá? Chegando lá nos profetas, a gente vê muito claro nessa necessidade que há, porque os profetas daquele tempo e os reis foram absolutamente incapazes de cumprir a vontade de Deus, e quando abre, obviamente, o Novo Testamento, fica muito claro que essa pessoa prometida desde o Antigo Testamento seria Jesus. Ou seja, a história bíblica tem direção e tem propósito. Por isso que a gente consegue falar desse esquema, né? Criação, queda, redenção e consumação. A gente só consegue estabelecer esses 4 fundamentos da narrativa cristã porque a história da Bíblia mostra que há um propósito e uma direção. Ou seja, Deus criou o homem para o louvor da sua glória, isso foi interrompido pelo pecado, o homem se afastou de Deus e há em curso um plano absolutamente perfeito de restauração, de reconciliação desse homem e de, novamente, a formação da imagem de Deus, agora a imagem de Cristo também, né? A imago Christi, que a gente fala, e a imago Spiritus também, né? A imagem do Espírito Santo no homem, nos fazendo pessoas mais parecidas com Jesus e pessoas que andam segundo o Espírito de Deus. Por isso a gente não fala apenas de imago Dei, a gente fala também de imago Christi e também de imago Spiritus, né? Ou seja, a imagem de Cristo, a imagem de Deus, sendo formada em nós, até que nós sejamos plenamente novos, né? Com novos corpos, enfim, quem sabe até com novos nomes, para viver na eternidade com Deus. Tá? Então, a história da Bíblia aponta essa direção em direção à redenção e à consumação, e o propósito de trazer toda a criação novamente aos pés, né? Aos pés de Deus ali, como o seu Senhor e como o seu Salvador. Jesus é o centro, né, da narrativa cristã, ou seja, ele é aquele que começa, aquele que faz a virada e aquele que consuma a redenção divina. Então, veja bem, Jesus está prometido lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem cai. A Bíblia revela que ele já estava com Deus na criação, portanto, ele é criador também. Ele aparece na plenitude dos tempos e nasce como homem, morre e ressuscita, e ele voltará. Né? E a volta de Jesus é um evento absolutamente marcante dentro da história da humanidade, dentro da narrativa bíblica, porque ela marca também uma outra virada, porque ele vem, né, com grande poder e glória com os anjos do céu para assumir a sua glória, assumir o seu reinado, agora não apenas sobre a vida dos crentes e sobre a igreja, mas sobre toda a criação. E é por isso que Filipenses fala desse momento, desse encontro, onde todo joelho se dobra e onde toda língua confessa, né, que Jesus Cristo é o Senhor. A ressurreição dele, obviamente, garantiu a vitória dele sobre o pecado e a morte, e a partir de então, de uma maneira ainda mais evidente, ele pode nos oferecer salvação
e vida eterna por meio da fé. Tá? Essa aí é a estrutura mais básica da narrativa. A narrativa continua, né? Que a igreja nasce a partir da missão de Jesus. Lembra-se que ali no Pentecostes o Espírito vem e havia uma promessa de Jesus ali dada no Evangelho de João, porque virá o outro Consolador, porque ele é o Consolador também, né? E com a ascensão de Cristo ali narrada em Atos dos Apóstolos capítulo 1, você tem já no capítulo 2 a chegada, né? Com um vento impetuoso e repartindo línguas como línguas de fogo. Parte desse processo é de chamar aqueles que ele reconciliou e salvou, para que anunciem o evangelho e transformem o mundo. Portanto, textos, né, como Mateus capítulo 28, portanto, ide, né, e pregai o evangelho a toda criatura, né, batizando-os, né, enfim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Textos como Atos 1:8, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, como Samaria, aos confins da terra. A tarefa desenvolvida pelos apóstolos, principalmente pelo apóstolo Paulo, que se tornou aí o apóstolo aos gentios, está dentro dessa perspectiva da narrativa cristã, ou seja, o propósito dos crentes é se reconciliarem com Cristo e levarem outros a se reconciliarem com Cristo também, nos preparando para a sua volta. Portanto, a expectativa da volta de Jesus Cristo faz parte da nossa leitura do mundo. É importante trabalhar, crescer, produzir, criar coisas novas, mas a gente não vive sob a expectativa de transformar este mundo num mundo absolutamente perfeito, mas de estarmos preparados e de colocarmos o maior número de pessoas dentro desse barco, né, dessa arca, né, que é a arca da salvação, preparadas para o retorno e para a volta de Jesus, tá? Então o crente ele tem essa expectativa e ele tem essa urgência, tá? E a narrativa cristã termina obviamente com a nova criação, que a Bíblia traduz como novos céus e nova terra, quando Deus então vai restaurar todas as coisas e erradicar definitivamente todo o mal, tá? A Bíblia é o nosso guia sobre a verdade, né, a realidade. Ela revela o início, o meio e o fim da história, dentro dessa estrutura, tá? Guardem essa estrutura: criação, queda, redenção e consumação, que é o início, o meio e o fim dessa história humana. A gente vive sob a expectativa da volta de Jesus Cristo e a narrativa, essa narrativa, então, molda a nossa cosmovisão cristã, ou seja, fomos criados por Deus para sua honra e para sua glória, nos perdemos, caímos no pecado, Deus estabeleceu um plano perfeito, que está em Cristo, né? Um plano em Cristo. Bom, gente, vamos para essa última parte de hoje, que é o criacionismo. Aí as outras partes eu vou deixar para a semana que vem, tá? O evolucionismo, o evoteísmo e o design inteligente, tá? A gente vai ter a segunda parte e muito provavelmente a gente vai ter algumas outras cosmovisões, tá? Então vimos a narrativa cristã aí, tá? Esse modelo, tá? Criação, queda, redenção e consumação. E agora a gente vai ver um pouco dessa parte importante também do criacionismo como uma cosmovisão, tá? Então, a partir de agora, a gente pegou todos os conceitos, né, essas ideias, definimos cosmovisão, falamos da importância, né, de estudar esse assunto, porque as cosmovisões estão em conflito, mostramos como a narrativa cristã é uma cosmovisão, mas agora a gente vai entrar no detalhamento, tá? Que é o criacionismo. Não se enganem, a gente não vai entrar nisso hoje, vai ser a semana que vem, achando que todo cristão é criacionista, tá? Infelizmente não. Existem outras formas de ver, tá? A maneira como as coisas existem. Não se enganem com isso, tá? Achar que todo mundo é criacionista. Não é que as outras visões são corretas, mas a gente precisa entender que há, infelizmente, outras formas de pensar e tentar entender o que é que as pessoas pensam como pensam, tá? Então
Então, o criacionismo vem da palavra criação. Então, basicamente, quem é criacionista aceita a ideia de que foi que Deus criou, tá? Todas as coisas, e as coisas existem para o louvor e para a glória de Deus. A gente tem que prestar contas a Deus da nossa vida, do que a gente fez com aquilo que Ele criou, tá bom? Então é isso. O criacionismo afirma que Deus criou o universo e a vida, baseia-se no relato bíblico de Gênesis. Então, geralmente, quem defende o criacionismo tem um olhar para o livro de Gênesis como sendo um livro que narra os fatos, né, a verdade, as coisas como aconteceram, que Deus criou as coisas de maneira intencional e inteligente. O que isso significa? Que a criação não é um acaso, ela faz parte de um planejamento, de um desejo, de uma organização divina, e que nada veio à existência por acaso. Tá? O que Gênesis diz? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, criou o mundo visível e o mundo invisível, criou o mundo superior e o mundo inferior, criou tudo que existe. Tá? E aí, trouxe a luz, separou, como a gente já viu, como você está vendo ali no livro de Gênesis. E criou de maneira organizada, intencional. Por isso que a Bíblia diz, né? Viu que tudo era bom, que tudo é bom, que aquilo era bom, e depois que tudo era muito bom. Ou seja, ele teve intenção, ele se envolveu com aquilo, e ele também sentiu prazer naquilo que ele criou. Essa é a ideia do criacionismo, tá? Mesmo o criacionismo, ele possui algumas divisões, tá? Algumas separações, e aqui que a coisa começa a enrolar um pouquinho, mas depois, se vocês tiverem dúvida, a gente vai tirando. Existe o criacionismo jovem, tá? Que defende a ideia de uma terra recente. Essa defesa não é uma defesa de cristãos sem conhecimento científico. Existem cristãos que têm formação em física, em biologia, inclusive doutores, que defendem a ideia de que a Terra não tem mais do que uns 10 mil anos. Tá? Então, a afirmação de que a Terra tem em torno de 10 mil anos é a afirmação de a Terra recente. Tá? Aí você pode até me perguntar assim, pastor, mas e os dinossauros? E os dados? Bom, eles precisam dar respostas para essas perguntas, né? Que são perguntas óbvias que surgem quando alguém afirma que a Terra tem 10 mil anos. Então, por exemplo, alguns biólogos defendem que, na verdade, os dinossauros eles não são tão antigos quanto se pensa, porque ainda se encontra, eles existiram, tá? Tecido mole, ou seja, não teriam chegado ainda a um estado de fossilização, que geralmente aconteceria depois de um tempo muito mais elevado, e, obviamente, a ideia de que os dinossauros continuam existindo, tá? Aí você fala assim, mas a gente não vê dinossauro por aí. Bom, mas tudo bem. Os animais que existem hoje seriam os mesmos animais que existiam naquele tempo. Portanto, alguns deles desapareceram realmente, como animais continuam desaparecendo até hoje, mas que a gente não teria um tempo dominado pelos dinossauros e que acabou e foi extinto, e depois teriam surgido os animais que nós conhecemos hoje. Ou seja, homens e dinossauros teriam convivido, tá? Teriam estado juntos, e, obviamente, uma parte deles, por alguns eventos na natureza, por fome, mudanças climáticas, teriam morrido, mas que eles não seriam tão antigos assim. E que a gente até teria, né, essas figuras por aí, quando a gente pensa nos jacarés, nos hipopótamos, quando a gente pensa em outros animais, que seriam, de alguma maneira, também dinossauros, tá bom? Então, essa é a Terra jovem. Existem o progressivo, que admite que existem, sim, alguns processos naturais guiados por Deus. Então, Deus teria criado, né, todas as coisas, mas algumas coisas teriam surgido também como resultado da criação divina. Ou seja, Deus teria dado potencial para que algumas coisas surgissem depois. Depois vocês vão ver uma outra teoria chamada devoteísmo, que leva essa coisa dessa criação progressiva a algo mais radical, tá? Aqui já não é tão radical. E o teísta, que afirma a criação antiga.
Então, vocês têm alguns que dizem assim, não, foi Deus que criou, mas, na verdade, as coisas criadas, elas têm realmente aí bilhões de anos. O homem foi criado num estágio mais avançado da criação. Até quem defende essa ideia, ele diz o seguinte, Gênesis não são dias, seriam eras. Então, quando diz lá que Deus criou a luz, depois criou os astros, Deus realmente criou, mas um processo que foi mais longo, que durou mais tempo. Não foi realmente assim, segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado, e depois domingo. Né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e depois descansado no sábado. Teria sido um processo muito mais longo, de eras, o que justificaria esses cálculos de que algumas coisas, como a própria Terra, o Sol, enfim, e outras coisas estão aí já há bilhões de anos, e que a Terra já teria passado por diversas fases, uma das quais foi uma época de gelo, outra em que existiram os dinossauros, e outra em que surgiram, que é a que a gente está vivendo, os animais que existem, e teria surgido o próprio homem. Aí, nesse caso, não por um processo de evolução, mas um processo de criação divina mesmo, ou seja, Deus não teria criado instantaneamente, ele teria criado através de um processo. Aí, nesse caso, o homem estaria aqui na Terra entre 6 e 10 mil anos, mas a Terra teria, sim, como muitos dizem por aí, bilhões de anos. Então, você tem, mesmo quando você fala de criacionismo, você pode ter conflitos, né? A Terra é nova, a Terra é velha, o homem foi criado há 10 mil anos, mas foi criado com tudo, ali no sexto dia. Não, já existia, e Deus depois criou o homem, sim, uma leitura aí um pouco diferente do livro de Gênesis, tá? Ou em que seriam dias mesmo de 24 horas, ou que os dias, na verdade, representariam eras que podem ter aí, quem sabe, até bilhões de anos, tá bom? Eu dou a minha opinião, eu tenho uma tendência a acreditar na Terra jovem, tá? De que a Terra não tem muito mais aí do que 10, sei lá, 15 mil anos, e a minha tendência, obviamente, é acreditar que Deus criou conforme diz Gênesis, tá? Em 6 dias mesmo, criou o homem ali do pó da terra, a mulher da coluna, da costela do homem, enfim, tá? A minha tendência é acreditar assim. Eu acho muito difícil defender que Deus criou com potencial para se produzirem coisas, ou de que a Terra é muito mais velha, né, que tenha bilhões de anos, tá? Tenho minhas dificuldades para pensar assim, tá? O criacionismo considera a Bíblia como fonte de verdade literal e histórica. Então, até aqueles que defendem Terra Velha ou progressismo, eles vão para a Bíblia, mas fazem interpretações diferentes, mas a Bíblia continua sendo o fundamento. Tá? Toda posição criacionista valoriza a ordem e propósito do universo criado. Mesmo aquele que pensa no criacionismo progressista, ele não acha que Deus criou por criar e a vida é um vazio. Tá? Ele acredita que a gente está aqui também para honrar e glorificar Deus. E coloca o homem, obviamente, com um papel especial de cuidar de tudo aquilo que Deus criou, né? Deus trouxe à existência, enfatizando que nós temos uma responsabilidade, né, perante o nosso Criador. Tá? O criacionismo, obviamente, enfrenta críticas da comunidade científica, principalmente porque a comunidade científica, em geral, defende a ideia de que os animais e as coisas que existem são resultado de um processo de seleção natural de bilhões de anos, e que nós também seríamos resultado dessa seleção natural, ou seja, de estruturas bem básicas, né, que existiam depois do Big Bang, todas as coisas, estruturas mais complexas, né, foram surgindo. Então, primeiro você tinha ali uma molécula, depois uma célula, aquela célula se agrupou, virou um tecido, depois virou um ser, e depois ele criou ali um ser nas águas. Depois, com o tempo, alguns deles foram saindo da água e foram evoluindo e formando braços diferentes até chegar naquilo que a gente chama de Homo sapiens sapiens, que seríamos nós, né? Então, uma das lutas deles é provar isso, né? Que houve evolução, e uma das dificuldades, duas dificuldades que eles se debatem
são os pulos evolutivos, né, de como isso foi acontecendo, e a velha busca pelo elo perdido, né, ou seja, aquele hominídeo que teria sido o elo entre esses macacos e o homem, né, ou seja, descrever como esse processo, né, as diferenças tão grandes que nós temos com os outros seres, como é que elas teriam realmente se desenhado aí nesses bilhões de anos. Contesta métodos de datação e interpretação evolucionistas, e sempre colocam datações assim muito longas, né, muito extensas, né, e interpretam os dados às vezes fazendo grandes malabarismos. Fomenta pesquisas em ciências naturais a partir da fé, porque o criacionista ele não enxerga incompatibilidade entre a fé e a ciência, tá? A ciência é algo que vem de Deus também, que serve para honrá-lo e para glorificá-lo, mas muitos acreditam que existe incompatibilidade entre fé e ciência. Defende o diálogo honesto entre fé e ciência. O criacionismo influenciou a educação e debates culturais no mundo ocidental. Na verdade, as primeiras escolas e as primeiras universidades no mundo ocidental foram formadas por cristãos. Você pode ver que as universidades mais antigas que existem no mundo, elas foram abertas por teólogos e por pastores, tá? Inclusive museus e organizações científicas. Então, essa ideia de que cristãos não produziram ciência é uma bobagem muito grande, tá? Fomos nós, na verdade, que criamos, tá? As escolas, as universidades, as organizações científicas, mas nos últimos séculos, obviamente, elas têm caído aí na mão de pessoas que pensam de uma forma diferente e que têm gerado esse falso conflito, né, entre fé e ciência, tá? O criacionismo tem impacto na apologética, na defesa da fé e das discussões públicas, como a gente já elaborou um pouquinho na primeira fase, e inspira, obviamente, muitos cristãos a admirar a criação como sendo uma obra de Deus e não como um produto do acaso. Tá? O próximo bloquinho aqui, se você vê o evolucionismo, essa parte eu vou deixar para a aula que vem, tá bom?